Jornalista crava que Wesley disse sim ao Manchester City. Que história é essa de Neymar no Flamengo? Jorge Nicola revela que staff do atacante abriu negociações para jogar no Mengão. E mais, em jogo de expulsões e 2 gols em 30 segundos, Central Córdoba bate Deportivo Táchira. E você vai saber como está o Grupo C, o grupo do Mengão na Libertadores da América. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Semana de Libertadores, hein? Já tivemos jogos ontem, hoje tem mais jogo, amanhã tem o Mengão em campo. E o Grupo C, hein? O grupo do Flamengo na Libertadores. Com a vitória do Central Córdoba diante do Deportivo Táchira, a equipe argentina chegou a 11 pontos. Que loucura, rapaz. E só chegou a 11 pontos porque ganhou o Flamengo no Maracanã, né? Isso aqui é um absurdo, o Flamengo perder em casa para o Central Córdoba. E aí, caso o Flamengo vença a LDU amanhã, né? E se vencer também o Táchira na última rodada também no Maracanã, o Flamengo chega aos mesmos 11 pontos do Central Córdoba, que vai jogar a última rodada contra a LDU lá na altitude do Equador. Então, se a LDU na última rodada vencer em casa o Central Córdoba, chegaria também 11 pontos. Sendo assim, teríamos um empate triplo, as 3 equipes com 11, e aí iria para o critério de desempate. O primeiro é saldo de gols. Por isso, gente, que o Flamengo precisa vencer a LDU por 2 gols de diferença. Se o Flamengo vencer a LDU por apenas 1-0, aí teria que fazer saldo em cima do Deportivo Táchira, né? Que é o lanterninha do grupo, não tem nenhum ponto, perdeu todos os jogos em casa e perdeu todos os jogos fora. Então o Flamengo tem que fazer aí saldos para na última rodada não depender desse critério de desempate. A gente traz aqui informação sobre a preparação que será finalizada hoje no treino da tarde no CT Jorge Elal Ninho do Urubu. Nas atividades, Felipe Luiz irá definir aí o time titular para esse jogo decisivo, o jogo que é encarado como uma final, né? O jogo mais importante da temporada, quinta-feira no Maraca, contra a LDU. A ausência no último jogo, De La Cruz, que cumpriu suspensão automática, retorna e terá função importante na equipe, com a ausência do Pulgar, né, que está lesionado, e também o ala. Felipe Luiz não terá aí esses 2 jogadores quase que da mesma posição. E aí a gente tem aqui algumas opções para o Felipe Luiz. Se ele quiser um time muito ofensivo, ele coloca o Gerson e o De La Cruz ali no meio campo, né? Na vaga do Pulgar, e aí abre espaço na frente para colocar ou o Luiz Araújo, né, ou o Everton Cebolinha, ou o Michael, Bruno Henrique e Pedro, né, porque aí você não tem o Pulgar, e aí você coloca Gerson e De La Cruz, você tem um time muito ofensivo. Agora, se quiser ser mais conservador, coloca o Everton Araújo, que vem alternando aí, né, bons jogos, jogos ruins, enfim, ele vem sendo muito criticado aí atualmente. Ou o Felipe pode, inclusive, improvisar o Léo Ortiz ali como primeiro volante, o que o Tite fez muito bem. Dessas opções aí, qual te agrada mais? Gerson e De La Cruz ali no meio e o Luiz Araújo entrando no time titular, um time mais ofensivo, precisando vencer a LDU e precisando fazer gols? O Everton Araújo ali na posição do Pulgar ou o Léo Ortiz improvisado? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, falando agora de mercado da bola, segundo o jornalista Santi Aona, o lateral direito Wesley aceitou a proposta do Manchester City da Inglaterra. O jogador do Flamengo é o favorito do clube inglês para a posição, né? O City colocou lá o Wesley como prioridade, já que não tem um lateral direito ali titular do time, né, para a próxima temporada. E aí as negociações seguem, né?
Estão acontecendo aí as negociações entre City e Flamengo. A expectativa é de que o Flamengo peça aí cerca de 40 milhões de euros. Convertendo para o real, isso aí dá mais de 250 milhões, para ser mais preciso, 251 milhões. Né? E aí, para liberar o jogador, o Flamengo não aceita receber menos que isso. O City, inicialmente, desejaria pagar algo em torno de 35 milhões de euros, o que dá aí 219 milhões. O Flamengo, por sua vez, vai esticar a corda, segundo informações desse jornalista que trouxe essa informação aí, viralizou, né? O Flamengo quer 40 milhões de euros. Vale destacar que o Flamengo possui 90%, né, dos direitos econômicos do Wesley. Então tá aí, gente, os valores. Olha, pela informação aqui, se o City topa pagar 35, o que é 40, né? O que é 5 milhões de euros para um clube bilionário da Europa, para um gigante da Europa? Se oferece 35 e o Flamengo está pedindo 40, a diferença de 5 milhões de euros, vai chegar, vai bater. Se for isso mesmo, vai bater e o City vai esticar aí essa oferta e vai chegar a 40 milhões de euros e aí não tem o que fazer, né? O Flamengo vai tentar segurar o Wesley até depois do Super Mundial. Basta saber se o City vai aguardar aí, né, o Wesley até lá. Bom, deixa nos comentários o que você acha dessa situação. E para a gente fechar aqui o nosso vídeo, uma informação do Jorge Nicola, que viralizou e muita gente me mandou aí perguntando da real possibilidade do Neymar jogar no Flamengo, do Neymar jogar no Super Mundial, enfim. O tema Neymar no Flamengo voltou a ser especulado no início dessa semana. E aí, com o contrato com o Santos até o final de junho, o Neymar, que se recupera de lesão, muita gente está dizendo que o Neymar está 100% recuperado, inclusive já está até tentando uma vaga na seleção brasileira do novo técnico Carlo Ancelotti. E aí, o nome do Neymar teria sido vinculado ao Flamengo, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, que tem lá o seu canal. E aí o staff do atacante quer uma reunião com José Boto e Filipe Luís para tratar do assunto. E aí o Nicola disse: recebi a informação de que Neymar foi novamente sugerido ao Flamengo. A ideia seria que, assim que acabasse o contrato com o Santos, ele pudesse assinar com o Flamengo e já estrear no Mundial. O staff do Neymar, inclusive, estaria trabalhando para viabilizar uma reunião com José Boto e Filipe Luís no Rio. Jogadores importantes do elenco do Flamengo seriam favoráveis à chegada, entre eles Alexandre e Danilo, disse Jorge Nicola. Aí ele continua: conversei com José Boto. Olha, o Nicola está dizendo que conversou com o Boto, diretor de futebol do Flamengo, que admitiu uma sugestão em relação ao nome de Neymar em janeiro, mas não confirmou uma nova tratativa neste momento. O fato de Neymar ter atuado em apenas 2 partidas no Brasileirão pelo Santos permitiria que ele entrasse em campo na competição pelo Flamengo, ou seja, que se o Flamengo de fato contratasse o Neymar e poderia utilizá-lo no Campeonato Brasileiro, já que ele só tem 2 partidas pelo Santos. Antes de Neymar voltar ao Santos, o nome do atacante chegou a ser estudado pela diretoria do Flamengo, mas o rubro-negro não quis avançar no negócio. Olha, gente, tem algumas situações aqui nessa informação do Jorge Nicola que foi metralhado ontem nas redes, no canal, que essa questão do Neymar no Flamengo é a maior loucura. E eu vou explicar por quê. Antes do Neymar deixar o Al Hilal, quando ele estava lá ainda com o Jorge Jesus, muito se falava que ele queria voltar ao futebol brasileiro. A primeira equipe que o Neymar procurou no Brasil foi o Flamengo, né? Inclusive, houve o início de negociação entre o staff do Neymar e dirigentes do Flamengo, cabeçado aí pelo José Boto e com o aval do Filipe Luís. Só que o Flamengo recusou na hora. Por quê? O Flamengo entrou em contato com o Jorge Jesus para saber a condição do Neymar. E o Jorge Jesus falou: olha, eu acho muito difícil o Neymar voltar a atuar, né, como a gente conhece, em alto nível, né, na melhor forma física. Eu acho que vai ser difícil o Neymar voltar a ser como antes. Ele passou isso para os dirigentes do Flamengo. E aí os dirigentes do Flamengo, na hora, recusaram esse oferecimento.
e disseram o seguinte: muito obrigado, pô, seja feliz, boa sorte aí na carreira, mas o Flamengo hoje, nesse momento, não quer o Neymar. Aí o Neymar fechou com o Santos, aí foi aquela loucura, o Neymar no Santos, chegou a jogar lá 1 ou 2 jogos do Campeonato Paulista, jogou 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas ele ficou mais tempo lesionado do que no campo de jogo. E tá todo mundo vendo isso, né? Todo mundo vendo que o Neymar não aconteceu no Santos. E como é que o Neymar viria para o Flamengo nessas condições, gente? O Flamengo é o quê? O Flamengo é o time que está aí lutando por todas as frentes, todas as competições, e existe uma competitividade dentro de campo, né, que nós temos jogadores qualificados hoje no banco de reservas. Então, eu não vejo, sinceramente, o Neymar ali no time do Flamengo. E acho que o Flamengo não vai aceitar essa negociação com o Neymar, assim como não aceitou no início do ano. Então, eu nem fui apurar essa questão aqui, porque eu acho que a maior viagem do mundo é essa aí que o Nicola disse que o Neymar vai ser oferecido ao Flamengo, que agora vai jogar no Mengão depois que terminar o contrato com o Santos, vai jogar o Super Mundial. Isso aqui, gente, isso aqui é a maior loucura. Eu já vou dar a minha opinião aqui. Eu não queria o Neymar no Flamengo, sendo bem sincero. Ele veio para o Santos, até tentou jogar, mas conviveu aí com lesão. Se ele chegasse no Santos, arrebentasse, fosse o destaque do futebol brasileiro, aí sim, a gente poderia pensar em alguma forma. Agora, vir para o Flamengo, ganhar um salário astronômico, que ele não vai ganhar pouco, para não jogar, para conviver com lesão, para não mostrar nada que ele não mostrou até agora, eu, sinceramente, não aceitaria o Neymar. Mas e você? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, eu volto ainda hoje com muitas novidades, muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Excelente quarta-feira para você e para toda a sua família. Vamos com tudo, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!